Oi, meus amores! O CDF Responde de hoje é com a dúvida do Rafael, que me pediu ajuda porque ele começou cobrando de forma errada e diferente e hoje em dia ele arca com um monte de trabalho pendente para resolver. Complicado, né? Mas é super comum e você pode estar passando por essa situação hoje de ter mudado ou estar mudando de preço, de público-alvo também, mas ainda tem que resolver pendências antigas. E calma, porque é complicado, mas também não é um bicho de sete cabeças. Vai te demandar um pouquinho de tempo para resolver as coisas até finalizar todas as pendências, mas pensando com clareza para organizar cada passo que deve ser dado, você consegue ter tranquilidade para resolver de forma ágil. Primeira coisa é dizer que eu acho que todo mundo arca de alguma maneira com as atitudes do início da carreira, tá? É normal porque no começo você não tem tudo certinho, estruturado, seja um orçamento errado ou um backup que você esqueceu de fazer, ou sei lá, clientes antigos querendo um álbum depois de anos que ele já te pagou, enfim. E esse, aliás, é um ponto que eu comento muito com os meus alunos do meu curso completo, de que o curso é um método passo a passo, como um guia de início de carreira, sabe? Para que os alunos tenham profissionalismo e autoridade desde o início e principalmente para não cometer esse tipo de erro do nosso começo, sabe? E com isso eles já conseguem iniciar no mercado com um nível muito mais acima, mais profissional e preparado. Mas vamos por partes. Você pode ter errado em diversas coisas, tá? Não quero generalizar. Você pode querer repaginar seu trabalho de várias maneiras também. Então, talvez eu não consiga dar o exemplo específico aqui do que você está passando, que problema você está tendo, mas é só você pegar as soluções que eu vou dar, reajustar e aplicar para o seu problema, tá? Supondo que o seu erro foi que o seu preço era muito barato antigamente e agora você precisa fazer um álbum com o preço antigo e editar um monte de fotos sabendo que você recebeu pouco por isso. Sobre editar um monte de fotos sabendo que você deveria ter recebido mais. Faz parte, tá? Querendo ou não, erro teu de ter cobrado quanto você cobrou. Não tem para onde correr agora e enrolar ou fazer pouco caso daquele trabalho não vai ser uma boa opção. Então coloca um prazo para você em questão de dias mesmo para você trabalhar em cima daquela edição, entre em contato com o cliente para avisar que está pronto, embala, manda para ele e pronto, tá? Sem receita mágica, faz o que tem que ser feito e entrega para o cliente como foi combinado. Ficar enrolando só vai te deixar com essa pendência perturbando na sua cabeça por mais dias. Então, coloca isso para ser a sua primeira coisa que você vai fazer quando pegar no computador de novo para trabalhar e coloca dias também para você acabar aquilo. E não precisa ser muitos dias não, tá? Senão de novo você desanima no caminho e volta para o mesmo ponto desanimado que você está hoje. E sobre os álbuns pendentes que você tem que diagramar ou os clientes que têm um álbum comprado, mas não te mandam a seleção nunca. Mesmo que você faça mesmo que você não faça mais aquele estilo de trabalho e mesmo que você tenha que arcar do teu bolso para pagar o material para ser confeccionado hoje em dia, porque você cobrou um preço errado antes e tal, eu acredito que o principal aqui é cumprir o que foi combinado. Então, se já foi pago, independente do preço, arca com os custos para manter um bom relacionamento com o cliente e coloca isso como prioridade para os próximos dias, para você não levar mais tempo ainda nisso, tá? E se você tiver qualquer tipo de pendência por parte do cliente ainda, seja de pagamento que está faltando ou de seleção que eles não mandaram, tanto para editar quanto para álbum, eu recomendo que você se organize de um jeito bem diferente agora, já que é um assunto mais sério e que eu sei que é estressante. Então, esse problema, né, te pede uma solução mais eficaz também e mais organizada. No caso do Rafael, ele tinha me explicado que eram vários clientes que tinham pendência, então eu sugeri dele fazer o seguinte: montar uma planilha de organização de pendências. Sim, uma planilha. Parece que ninguém hoje em dia usa mais planilha, né? Mas para o nosso trabalho e para esse caso específico vai ajudar demais. E como eu sei que planilha ajuda, mas que também é um saco de fazer, eu vou disponibilizar a planilha de pendência para download aqui embaixo em um link, que aí você não precisa ter mais desculpa que não conseguiu se organizar, não precisa perder tempo também montando a planilha, já que eu já fiz, tá? E eu vou mostrar também como ela deve ser organizada. Nas primeiras colunas, você vai colocar algumas informações do seu cliente, tá? Então, nome, telefone e endereço. Depois, o que está pendente. E aí, nesse campo, você vai digitar o que é, tá? Sem digitar mil coisas. Então, por exemplo, você vai colocar seleção das fotos, álbum 30 por 30.
Depois você vai identificar qual foi o trabalho referente a essa pendência. Então, ela tem que selecionar para o álbum 30x30 as fotos do casamento, o ensaio de gestante, a festa do filho, coloque isso escrito na barra do lado. Se for algo que você está devendo fazer, é só inverter, tá? Ao invés de colocar o que a pessoa tem que cumprir, você coloca o que você tem que fazer. Depois, se tiver algum valor a ser quitado ainda, coloca quanto falta ser pago. E depois coloca um campo para status da pendência, porque aí você vai anotar o que ficou combinado com o cliente nos próximos passos que eu vou falar. Depois de você ter anotado tudo certinho na sua planilha, menos o status, você vai ligar para o cliente, contato 1 a 1, tá? Ah, Isis, pode ser por e-mail? Olha, pode, e eu até acho que tem que ser tudo registrado por e-mail para se der algum problema maior e for caso de, sei lá, justiça, enfim. Tá tudo ali registrado por escrito, das suas tentativas de cobrança, enfim. Mas você não quer resolver isso o quanto antes? Pelo telefone você consegue um resultado mais efetivo, consegue ouvir o que o cliente tem para te dizer, o que ele vai te responder, e aí após a ligação você entra em contato por e-mail para reforçar o que foi combinado e registrar também o que foi combinado na ligação. E nessa ligação você vai ser bem profissional, atencioso, claro, tá? Nunca ligando com 20 pedras na mão, por mais errado que o cliente esteja. Mas também tem que ser direto ao ponto, tá? Não é uma ligação de várias horas. E na ligação tem alguns pontos que você deve abordar. Primeiro, lembre o seu cliente do que o que falta ser feito, tá? E aí pergunta, dá uma questionada se ele recorda que isso está pendente. Segundo, pergunta quando eles conseguiriam resolver essa pendência. Eu, inclusive, estipularia um prazo máximo, tá? Para situações mais graves, assim, que ele tenha em até uma semana para solucionar isso, ele tem até 15 dias, enfim. Terceiro, se for viável e não tiver nada por contrato que te impeça de fazer isso, informe o cliente sobre os ajustes anuais, semestrais, enfim, que ocorreram nesse tempo da pendência e que eles têm até o dia tal para te enviar a seleção das fotos do álbum sem custo e sem reajuste, por exemplo. E aí é por esse motivo que você está ligando, para informar, para dar mais uma chance para eles não terem que pagar nada a mais, enfim. E talvez isso instigue o cliente a querer resolver logo também. E quarto, caso os clientes digam que está tudo bem, que vão correr atrás para resolver isso logo, eu inclusive tentaria enviar um novo contrato só com esse novo acordo de ajustes e prazos para eles assinarem como um termo de compromisso mesmo com o que foi combinado, tá? Se a situação for muito delicada e não der para fazer isso, eu até procuraria uma ajuda de um profissional para montar essa cláusula individual específica. E é essa etapa aqui da resposta que o cliente te deu que você vai preencher lá no status da planilha. Ele te disse que vai pagar até sexta-feira ou que vai selecionar até tal dia. Enfim, não deixa de anotar exatamente o que a pessoa te falou para depois não virar uma bagunça com vários clientes que você tem que ligar de pendência e depois você não saber ao certo que pessoa respondeu o quê. E também você já formaliza a resposta que ela te deu por e-mail para ter em mais um lugar. E alguns clientes mais enrolados, que talvez falem que estão sem tempo e tal, em situações como essa de só faltar a seleção das fotos para o álbum, por exemplo, ou a seleção das fotos para você poder editar, pergunta se você mesmo pode escolher, se for um álbum, se você mesmo pode montar a diagramação e enviar para eles aprovarem. E se eles quiserem, eles podem fazer até 2 reajustes para chegar no que eles gostariam, mas sem precisar usar o tempo deles selecionando, sabe? Você faz isso por eles. Corre o risco da pessoa odiar tudo e você ter perdido tempo diagramando? Sim, mas é um risco que você corre tentando solucionar, tá? Você tem 50% de chance, eles podem adorar e aí vai ser menos uma pendência para você. Então, esquece agora se o que você fez ou o que o cliente falou foi certo ou errado. Foca agora em solucionar as pendências. E se você tiver feito algo errado nesse caso, e as pendências são suas, né? Foca em corrigir os erros o quanto antes. E mais uma coisa, se o erro for seu, dedica também alguns minutos para pensar em alguma maneira legal de agradar o cliente, como uma forma de desculpa,
E também para manter um bom relacionamento caso tenha tido algum desentendimento nesse período, tá bom? Gostou? Você acha que essa solução vai ser boa para você resolver as suas pendências aí? Me conta aqui nos comentários e me conta também se você tem algum tipo de problema para resolver e não está conseguindo achar a solução sozinho. Talvez eu te responda aqui num CDF Responde bem completo e dessa maneira a gente super se ajuda. Não esquece de se inscrever aqui no canal e lá no coisadefotografa.com. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!